Queria mais uma vez agradecer a presença de todos que estão aqui essa sexta-feira, especial a pessoa que veio aí do Tapirando. E hoje, para se finalizar, né, a nossa mesa vai ter aqui uma coisa especial que a gente vai, com a presença do Tapirando, a gente vai exibir um filme sobre o bloco e depois a gente vai ter um pocket show aqui, né, do grupo Tapirando. Então, nós vamos encerrar com as falas, primeiro da Fernanda Bruno, nossa, como disse o Hernan, nossa chefa no seminário. A Fernanda a fala dela, o título é Febrônio, Índio do Brasil, uma vida infame. Seguido aqui do Alexandre Vanderlei, né, que trouxe o Tapirando. E aí abram alas para a alegria, uma experiência carnavalesca no contexto da reforma psiquiátrica brasileira, né? E depois a gente vai exibir o curta-metragem Infinitos Carnavais, não jogue fora a sua loucura, tá? Dirigido pelo Vinícius Reis. E depois a apresentação musical, né, do coletivo carnavalesco Pirou. Vou aqui ler o CV, né, o currículo dos dois. Não precisa, Fernanda? Eu só falo assim, professora da UFRJ. Fernanda Bruno, professora da FRJ, chefa do seminário Foucault em Transe. Mas eu vou introduzir o Alexandre, talvez, né, para quem não conhece. Tá? O Alexandre ele é coordenador do Ponto de Cultura Pirou, Foliarte Cidadania, é doutor em saúde coletiva pelo Instituto de Medicina Social da UERJ, desenvolve pesquisas em psicologia clínica, psicanálise e saúde coletiva, atuando principalmente nos seguintes temas: saúde mental, psicanálise, história de processos de subjetivação, teorias da subjetividade, reforma psiquiátrica e intervenção cultural. Então, vou, sem mais delongas, passar aqui para a Fernanda. Muito obrigada, Beto. Antes de começar na minha fala mesmo, eu quero agradecer muito ao Alexandre e ao coletivo Tapirando Pirou pela presença. Assim, a gente está muito feliz, o transe chegou do Foucault, finalmente, vai chegar ainda mais. E a gente está muito feliz com a presença de vocês. E, nossa, eu acho que eu nunca falei num cenário tão bonito. Bom, vamos lá. Minha fala é sobre Febrônio, Índio do Brasil, uma vida infame, né? O Febrônio é um mineiro nascido em São Miguel de Jequitinhonha, que foi acusado e condenado pelo assassinato de um jovem, uma criança, no Rio de Janeiro, em 1927. E o Febrônio seria um entre tantos homens negros condenados pelo sistema penal brasileiro, não fosse uma encruzilhada de circunstâncias que atravessam a data e o lugar em que o Febrônio e os crimes de que ele foi acusado se passaram, e que fizeram dele não um criminoso, entre outros, mas o primeiro criminoso a ser considerado louco no Brasil. O primeiro interno do manicômio judiciário do Rio de Janeiro, o paciente 0001 dessa instituição. Olhando, né, o caso do Febrônio, com a famosa caixa de ferramentas do Foucault, que foi tão mencionada aqui, ou, nas palavras da Paula Sibília, na companhia ou na amizade de Foucault, é claro que salta aos olhos as muitas similaridades do caso do Febrônio com um caso que o Foucault estudou do Pierre Vier, né, um caso de um parricida que planejava o seu crime esperando, né, a pena de morte em praça pública, que acaba interno também do sistema médico-penal francês, e também com o lindo texto do Foucault que se chama A Vida dos Homens Infames. O Febrônio ele é um caso exemplar em que a vida, né, hoje falou-se tanto da vida aqui, no que ela tem de excesso, de exuberância, de violência e também de vulnerabilidade, se choca, né, um momento em que essa vida, com tudo isso, se choca com os poderes, né? Esses são os termos que o Foucault utiliza no texto A Vida dos Homens Infames. A existência de Febrônio, né, ela é atravessada por um emaranhado de discursos que tem proveniências, forças, materialidades, as mais diversas, e onde vão se entrecruzar a medicina, a psiquiatria, o direito brasileiro, né, a imprensa, a polícia, a literatura, o imaginário popular. Foi esse emaranhado, né,
e a força instauradora desses múltiplos discursos e acontecimentos que me fascinaram quando eu tomei conhecimento do caso do Febrônio por volta dos anos 2000, e desde então eu me aproximo dele de diferentes maneiras. Já considerei, com colegas, fazer um documentário, um livro, artigos, fizemos algumas pesquisas e algumas poucas apresentações. E uma das dificuldades que eu encontro, que persiste para mim em todas as aproximações que eu faço da vida do Febrônio, consiste na impressão de que qualquer narrativa, história ou análise da vida do Febrônio estaria sempre muito aquém da sua intensidade. Junto com essa dificuldade, tem uma outra, que consiste em como eu vou percorrer esse emaranhado, sabendo que é uma tarefa impossível representar esse emaranhado de circunstâncias que de discursos que decide a vida do Febrônio, mas também que, sem fazer algo para fugir, né, de uma representação de uma totalidade, eu poderia, então, partir para buscar uma ordem de prioridades, de ênfases ou de causalidades, mas isso, de alguma maneira, desfaria a riqueza desse emaranhado. Então, desfiguraria esse emaranhado que eu, de alguma maneira, quero manter. Então, em vez de me livrar dessas dificuldades, eu vou me acompanhar delas e percorrer, né, essa encruzilhada, esse emaranhado, de um modo um tanto hesitante, como faziam os afásicos a que Foucault se refere no lindo prefácio das Palavras e as Coisas, e que buscam, em vão, ordenar as meadas de lãs multicores, né, sobre a superfície de uma mesa. Em vez de distribuir e nomear os pedacinhos, né, os novelinhos de lã, segundo de identidades e diferenças, né, que formariam, cito Foucault, uma multiplicidade. Em vez de fazer isso, né, de ordenar como era de se esperar identidades e diferenças muito claramente, ao contrário, os afásicos formam uma multiplicidade de pequenos domínios granulosos e fragmentários, onde semelhanças sem nome, estou citando Foucault, aglutinam as coisas em ilhotas descontínuas. Num canto, colocam as meadas mais claras, no outro, as vermelhas. Aqui, aquelas que têm uma consistência mais lanosa. Ali, aquelas mais longas, ou as que tendem ao violeta, ou as que foram enroladas em novelo. Mas, mal são esboçadas, todos esses agrupamentos se desfazem, pois a orla de identidade que os sustenta, por mais estreita que seja, é ainda demasiado extensa para não ser instável. E, infinitamente, o paciente reúne, separa, amontoa similitudes diversas, destrói as mais evidentes, dispersa as identidades, superpõe critérios diferentes, agita-se, recomeça, inquieta-se e chega, finalmente, à beira da angústia. Tirando uma lição dessa belíssima passagem, né, a minha travessia hesitante pelo emaranhado febrônio índio do Brasil vai mostrar a vocês algumas meadas desses discursos, embates e acontecimentos de uma forma um tanto, né, instável e seguramente incompleta. A lição que eu tomo dessa passagem, né, sobre os afásicos, tem mais um aspecto. Ela acompanha, no prefácio, acho que alguns que estão aqui conhecem, né, o famoso conto de Borges sobre a enciclopédia intitulada Empório Celestial de Conhecimentos Benévolos, e que seria, segundo o próprio Foucault, a inspiração primeira do livro, As Palavras e as Coisas. E, para quem não sabe, né, para quem não conhece, essa enciclopédia, ela ordena os animais como pertencentes ao imperador, embalsamados, domesticados, leitões, sereias, fabulosos, cães em liberdade, e por aí vai. Tanto a instável classificação, né, recorrentemente desfeita e refeita dos afásicos,
quanto a desconcertante taxonomia dessa enciclopédia dispersam, diz o Foucault, o riso que perturba todas as familiaridades do pensamento. Não porque, ou não apenas porque, essas ordens, né, essas ordenações, nos são demasiado estranhas. O embaraço, né, diante dessas classificações improváveis não reside apenas na suspeita de que os critérios com os quais nós ordenamos as coisas não pertencem às coisas. Mas, sobretudo, o embaraço vem do espanto diante da multiplicidade de ordenações possíveis, ou, de outro modo, da não necessidade desta ou daquela ordem das coisas. E a vida do Febrônio, tal como a de Pierre Vier, a quem Foucault dedica um livro, calha de estar no caminho de uma virada em que a ordem dos seres e das coisas, dos crimes e dos castigos, da razão e da desrazão, está sendo revirada. Uma nova episteme, diria Foucault, está emergindo, onde os discursos que versavam sobre os atos, o passado, o misticismo, o corpo e a alma de Febrônio não retrataram ou analisaram o que ele era, mas simplesmente operaram de modo radical sobre a realidade, sobre a sua vida, incidindo completamente sobre o seu destino. Uma vida infame, sim, no sentido que Foucault dá ao termo, né, de vidas que estariam destinadas a passar por baixo de qualquer discurso e a desaparecer sem nunca terem sido faladas, mas que são arrancadas da noite pelo seu confronto com o poder. Mas, em seus confrontos com o poder, o Febrônio passa logo de infame a famigerado, de criminoso comum a um caso psiquiátrico emblemático. Os discursos que atravessam sua vida lhe rendem bem mais do que um pequeno punhado de palavras que inscrevem as vidas infames de que Foucault fala. Como eu já disse, elas tecem um prolixo emaranhado de beleza e terror, cujas meadas eu apresento aqui, volto a dizer, de uma forma descontínua e hesitante. Eu vou começar pelo único registro audiovisual que eu conheço do Febrônio, realizado por Silvio Darim. Febrônio já estava perto de fazer 89 anos, e era o primeiro, e o mais velho, e o mais antigo interno do manicômio judiciário do Rio de Janeiro. Como é seu nome? Pedro Galeno ou Febrônio? Goleno Pedro de Deus, Geral. Goleno Pedro de Deus, advogado. Nasci em Belo Horizonte, estado de Minas. Como é que você veio parar aqui? O que você veio fazer aqui? Aqui eu estou esperando o pai cozinheiro, que ele não sabe se fica aqui ou lá em Petrolina. Está olhando qual é a cidade mais aceitável. Se é ficar aqui, fornecendo aqui, ou fornecer comida lá em Petrolina. Você trabalhava em que antes de vir para cá? Trabalho no quarteirão. Tem um gabinete dentista também, mas tem a farmácia. Você tem diploma? Eu tenho. Eu fiz a faculdade de farmácia e odontologia. Fundei a farmácia. O que significam essas letras que tem tatuado no seu peito? Eis o fim da luz. Estou explicando que eu sou crente da luz. Um dos crentes da luz. Que tem a minha estrela. Se tem a sua estrela, todos nós humanos temos uma estrela. Nasceu a pessoa e nasceu a estrela. E quem é o filho da luz? Um dos filhos da luz sou eu. Você escreveu um livro, Febrônio? É. Como é o nome desse livro? Revelação do Príncipe do Fogo. E o que você escreve nesse livro? É uma explicação que tem que dar de astrologia. Me disseram uma vez que você tatuou umas crianças. Você já tatuou alguém? Isso é mentira que pregaram. Mineirinha que prega essa mentira. Mineirinho, você é amigo do Febrônio? Sou muito amigo dele, não. Por quê?
Eu sei como. Voltamos agora à apresentação. Então, a gente corta, né, desse momento, desse registro, que é em 1984, e vamos para 1929, 55 anos antes, para o laudo do exame médico-psicológico de Febrônio, realizado pelo Dr. Heitor Carrilho. O laudo ele começa com como é protocolo, né, com uma anamnese, buscando os antecedentes familiares do Febrônio, e diz, vou citar alguns trechinhos do laudo, porque acho importante trazer assim, a materialidade desses discursos. Difícil é recompor com as próprias informações do observado os seus antecedentes mórbidos, pelo cunho de insinceridade que caracteriza tudo o que ele diz. Conta que seu pai chamava-se Teodoro Índio do Brasil e residia perto de São Miguel de Jequitinhonha, no estado de Minas Gerais. Era açougueiro. O acusado tinha 12 anos de idade, mais ou menos, quando o viu pela última vez. Acrescenta que seu pai fazia uso imoderado de bebidas alcoólicas, chegando a embriagar-se. Era homem genioso e irascível, devido a esse temperamento violento, brigava com frequência com a esposa e batia nos filhos. Sua mãe, diz o examinado, chamava-se Estrela do Oriente Índio do Brasil, é viva, dela não tem notícias há mais ou menos 7 anos, enfim, e teria tido 25 filhos, dos quais Febrônio seria o terceiro. Depois o laudo vai para antecedentes sociais, onde se entrevista o irmão de Febrônio, né, e o que conta que o Febrônio fugiu de casa aos 12 anos de idade, e que era um menino muito trabalhador e inteligente, nascido em São Miguel de Jequitinhonha, e teria chegado ao Rio de Janeiro aos 14 anos de idade. Depois, a anamnese vai recuperar a história criminal do Febrônio. E aí, de novo, eu cito, digna de respeito ao apurar os antecedentes sociais de Febrônio Índio do Brasil, é a sua folha de antecedentes policiais e judiciários. Impressiona, desde logo, a diversidade de nomes que Febrônio tem feito uso, tais como Febrônio Índio do Brasil, vulgo tenente, Tebor de Simões de Matos, Índio do Brasil, Fabiano Índio do Brasil, Pedro de Souza, Pedro João de Souza, José de Matos, Febrônio Simões de Matos. Também usou o nome de Bruno Ferreira Gabina. Tem várias entradas na casa de detenção, etc., etc. Seus antecedentes contam, segundo eles, com 9 entradas, né, na casa de detenção. A anamnese, né, como vocês podem ver, né, que é o ponto de partida do laudo, ela visa trazer à luz, pela retomada da história familiar de Febrônio, familiar, pessoal, social e criminal, o que seriam os germes da sua loucura. Lembrando que é a primeira vez que está se tentando produzir isso, né, uma personalidade criminosa que seria inimputável pela loucura, né, por portar, né? A anamnese vai buscar estabelecer o vínculo entre os impalpáveis antecedentes mórbidos do paciente e a invisibilidade dos processos psíquicos que vão estar na base da loucura, né, do Febrônio, e os desvarios, desajustes, vadiagens e excessos da vida do Febrônio, dos seus atos, dos seus crimes que estariam inscritos pelo aparato policial. O médico ele precisava mostrar que, sob os indícios visíveis do delito e suas características sádicas e sexuais, habitava uma personalidade criminosa, uma loucura constitutiva que prenunciava subrepticiamente os crimes por vir. O médico constrói uma certa via ascendente de objetividade, ele parte da palavra duvidosa do Febrônio, vai para a palavra dos familiares, que seriam um pouco mais confiáveis, mas ainda assim duvidosas, e chegaria finalmente aos fatos, que seria essa ficha policial do Febrônio, né? E aí a anamnese ela culmina nos crimes de que o Febrônio estaria sido acusado, né, e que ocupa a maior parte dessa parte desse momento do laudo, e em que Febrônio estava sendo acusado pelo assassinato por estrangulamento de Alamiro José Ribeiro, de 20 anos, e João Ferreira, de 10 anos, tendo sido esse tatuado com um dístico que significava Deus vivo ou imã da vida, que é o mesmo que o Febrônio traz no seu tronco.
a gente corta agora, vai para 1926, um pouquinho antes desse laudo acontecer, que é a data de publicação do livro do Febrônio. As Revelações do Príncipe de Fogo, que ele teria escrito numa prisão, numa de suas prisões. Eu vou ler um trechinho, né, do livro. É um livro de 68 páginas, em tom de invocação, em tom de oração. Né? Depois ele vai ser comentado, né, como portando uma mística poética por um grande autor brasileiro, vou deixar para dizer quem depois, e vou ler um pequeno trecho. Eis-me, ó pedras fiéis do santuário do tabernáculo do testemunho, que há no céu, já que entusiasmadamente, na paz do bem, tem beneficiado a minha crença vivente, verificando-se no templo da fé a obra do testemunho. Diante do meu sacro-santo trono vivo, eis a caridade de um ato supremo, o santo tabernáculo vivo do Oriente. Apanhou entre os vivos de uma ilha o menino vivo Oriente, o herdeiro de uma trombeta viva, que científica tocando, sem descalço, noite e dia, a existência do seu eterno companheiro vindo do sol nascente. E aí, em vários momentos, ele fala, eis-me, e continua um pouco essa oração, e diz, eu, real príncipe do Oriente, filho da estrela vivente do santo tabernáculo, né, filho do fogo, do santuário, do tabernáculo, do testemunho que há no céu, testifico e dou testemunho dessa grande bem-aventurança, e por aí vai. A gente passa agora para... Essa é uma imagem, né, de anjo da guarda, que ilustra o livro. E essa é a imagem do Febrônio, já quando ele foi submetido, né, ao processo e ao laudo. E a gente passa, desculpa, eu quero ficar aqui agora, para um depoimento conjunto dado em 1971, por Prudente de Moraes Neto e Sérgio Buarque de Holanda, dois importantes intelectuais, onde o Prudente de Moraes pergunta assim, você se lembra, para o Sérgio Buarque de Holanda, como é que a gente adquiriu os exemplares do livro do Febrônio? Eles estavam sentados numa esquina da rua Buenos Aires com a 1º de março, o Febrônio passa vendendo o livro, eles compram. Ele diz o Sérgio, era um livro de capa verde, em estilo bíblico, com uma escrita surrealista, e folhearam o livro, acharam divertidas e compraram, e teriam dado para o Mário de Andrade, que, por sua vez, conservou o único exemplar do livro que sobrou e que fez com que esse livro chegasse até nós, porque a polícia, quando prendeu o Febrônio, queimou todos os exemplares do livro. Só sobrou do Mário de Andrade, que é essa imagem digitalizada que eu estou mostrando aí para vocês. Né? E o Sérgio Buarque de Holanda comenta que o Blaise Cendrars, né, um poeta suíço que teve uma relação muito forte com o Brasil e com o modernismo brasileiro, ficou muito entusiasmado com o livro do Febrônio, tentou, de todas as maneiras, comprar o livro do Febrônio, mas jamais conseguiu. E que Mário de Andrade e Manuel Bandeira também teriam tido muito interesse e gostado muito do livro. O Mário, por exemplo, nas anotações que estão manuscritas no exemplar, né, fala que é uma erudição deliciosa, um livro de harmonioso louvor, garboso testemunho, entre outras coisas. Bom, o Blaise Cendrars, por sua vez, entrevistou o Febrônio na prisão ainda, enquanto ele aguardava, né, o processo, e escreveu um livro, um texto sobre ele, que é um texto muito bonito, que se chama Febrônio, Magia Sexualis, e que integra o livro do Blaise Cendrars, que chama A Vida Perigosa. Bom, e esse texto sobre o Febrônio, que esse poeta escreve, ele foi publicado antes, em Paris, com o título Penitenciária dos Negros, porque o texto começa narrando uma visita do Blaise Cendrars à casa de detenção no Rio de Janeiro, onde só tinha pessoas negras. E ele fica assombrado com
com essa visão, escreve sobre isso, publica em Paris, tem a elite parisiense brasileira que estava em Paris na época fica revoltada por ele estar falando isso, embora fosse absoluta verdade, e ele depois publica, né, o texto sobre o Febrônio inteiro nesse volume da Vida Perigosa. Bom, voltando agora para o laudo, né, para o final, né, dos anos 20, não apenas o Heitor Carrilho, que era, né, o médico responsável por fazer a análise psicológica do Febrônio, mas também Leonídio Ribeiro, que era médico e criminalista já reputado, e Murilo Campos, que vai ser um dos fundadores da Sociedade Brasileira de Psicanálise. Todos esses se formou uma junta médica para analisar o Febrônio. A psicanálise nem tinha sido fundada ainda, e é a primeira vez que a psicanálise é citada e referida num laudo, num processo judicial, né? E é a primeira vez que Freud é citado num processo judicial, e é a primeira vez que a psicanálise vem dar testemunho, digamos assim, ou dar o veredito de um exame médico-psicológico no âmbito de um processo judicial. E é curioso também que, nesse momento, como as coisas estão nascendo, como a ordem das coisas estão sendo reviradas, a psicanálise se mistura com a psicologia positiva, com a psiquiatria mais positivista possível, com o direito positivo, ou seja, está tudo se entrecruzando, né, naquele momento. E aí, no laudo, tem também o clássico, tanto é que no laudo tem o clássico exame somático, né, do Febrônio, que envolve análises antropométricas, né, exame do seu sistema nervoso, estigma, onde o Heitor Carrilho diz que há, no corpo de Febrônio, né, estigmas somáticos de degeneração, e ele menciona a bacia e as mamas desenvolvidas, a ausência de pelos no tórax, fazendo com que o corpo de Febrônio se assemelhasse ao de uma mulher, as suas extravagantes tatuagens ao longo do corpo, as tatuagens místicas e a aproximação física do corpo feminino são, de algum modo, contribuições para a tese de Carrilho de que Febrônio, ao invés de um simples criminoso, era homossexual e doente mental, e o exame somático vai concluir que ele é um tipo disfásico de Kretschmer, uma personalidade criminosa, e o laudo relaciona essa personalidade a desvios psíquicos revelados na ordem moral e sexual. Bom, a gente corta agora para a véspera do Carnaval de 1935, e é importante lembrar que Febrônio contestou muitas vezes. Ele teria confessado o seu crime, mas sob circunstâncias bastante duvidosas. Eu vou falar disso rapidamente, mas ele pediu muitas vezes a revisão do laudo e tentou fugir algumas vezes, e uma vez ele conseguiu, foi justamente em 1935, perto do Carnaval. E aí tem esses recortes de jornais que ressoam uma imensa cobertura que retomam, na verdade, revivem uma imensa cobertura que, em 27, quando o Febrônio foi preso, os jornais deram ao caso. Por isso, o Febrônio ficou extremamente famigerado, né, popular, no imaginário carioca, com certeza, mas até brasileiro. E nessas aparições no jornal, ele é sempre representado como uma espécie de monstro, como uma fera, portando uma certa animalidade e uma pessoa temível, degenerada, né? Esses são os termos, né? Monstro, sádico, imoral, degenerado, etc. E, claro,
todos os preconceitos e violências que estão atravessando isso em relação à raça, à homossexualidade, à pobreza, etc. Né? Então, existe uma dissertação, né, de mestrado só sobre a cobertura do Febrônio na imprensa, que é realmente digna de nota na construção, né, dessa figura de um mestiço, monstro, degenerado, etc., que os jornais, enfim, propalavam. Né? Então, mostrando aí para vocês alguns recortes, e voltamos, né, estou tentando andar mais ou menos rápido, voltamos ao processo judicial e agora ao documento de defesa, porque um jovem advogado, que é o Letácio Jansen, que depois se tornou um grande advogado, na época ele era um jovem advogado, defendeu o Febrônio voluntariamente, e essa defesa ela é muito paradoxal, porque é essa defesa que condena o Febrônio a vida inteira de confinamento. Né? Eu vou ler um pouquinho vou falar um pouco desse documento de defesa. Né? Em primeiro lugar, o advogado retoma essa ideia da monstruosidade e fala: os jornais o chamam de monstro. Sim, diz ele, a ser verdade o que se diz, ele merece esse qualificativo. Monstro é uma exceção às leis normais da natureza, e um ser que, por defeito psíquico ou corporal congênito, aberra do que é normal. Qualquer que seja o classificatório que, nesse sentido, a ele seja dado, na designação mesma, está inclusa a ideia de irresponsabilidade. É isso que ele quer propor e defender. E o Jansen vai enfatizar que as provas, né, do processo de Febrônio têm muitas inconsistências, que ele confessa, né, sob tortura, e, nas palavras do advogado, ele fala: é notória a fama da 4ª Delegacia por ser um lugar de suplícios. Arrancam-se declarações com espancamentos ou então vencendo o acusado pela sede. Na descrição, né, do réu, intitulada O Indivíduo, ele procura constituir o vínculo entre animalidade e loucura. Né? E faz uma descrição física e psíquica do Febrônio, né, dizendo que diz o seguinte: começa assim: alto, robusto, mestiço, fronte larga e fugidia, gestos desengonçados, andar de símio, gigante, incerto, dificuldade de pronúncia, às vezes substituída por um fluxo inesgotável de palavras sem medidas, sem base, vaidoso, desconfiado e crédulo, medroso e arrogante ao mesmo tempo, com alucinações religiosas que ele próprio traz, enfim. E vai desfiando. Eu estou um pouco preocupada com o tempo, então vou me encaminhar para o fim. E segue, né, na defesa, e ele termina a defesa da seguinte maneira. Tem outras passagens que são muito interessantes desse laudo, desse documento de defesa do advogado, mas a gente não tem tempo. E ele termina assim: Febrônio Índio do Brasil é positivamente, né, fazendo referência ao direito positivo e a todo ao positivismo reinante, é positivamente um louco, não pode ser pronunciado, ainda menos condenado. Se a sociedade julga o perigoso, que se o interne no manicômio, numa penitenciária, nunca. Justiça! Exclamação. A vitória dessa justiça, como sabemos, e eu já disse, confinou Febrônio por toda a vida no manicômio. Entrando agora no que é a nossa última meada, eu retorno, né, ao laudo e lembro e retomo, né, esse momento, né, que é constitui a maior parte do laudo, que é o exame mental do Febrônio, onde desenhos são analisados, relatos de diferentes ordens, entrevistas, eu não vou me estender muito aqui, porque nosso tempo é curto, mas eu vou
falar brevemente duas coisas, né? A ideia aí é que o laudo recorre a episódios biográficos, né, numa leitura psicanalítica, né, que testemunhariam, né, os delírios místicos e religiosos do Febrônio, a desenhos. E o desenho, ele entra aí, né, vocês podem ver que tem um desenho aí nesse representado, depois ele é publicado no jornal, um resumo dessa análise é publicado no jornal. E os desenhos, eles vão dizer, né, eles vão dizer, não, é o que estou dizendo, é uma espécie de inscrição do inconsciente e do conflito psíquico, e isso eu estou me baseando no que eles próprios disseram, e vou citar um trechinho, só para vocês terem uma ideia desse momento inaugural assim, que a psicanálise entra, né, condenando, né, uma pessoa ao confinamento manicomial. Eles constituem um caminho, dizem os desenhos de Febrônio, para a sondagem do inconsciente, porque eles têm que justificar por que analisar um desenho, né? Nada disso é evidente. E valem por uma exteriorização curiosa das ideias recalcadas e relegadas para as profundezas do inconsciente. É a primeira vez que o inconsciente é chamado a testemunhar, né, num processo. Responsáveis, não raro, pelas manifestações psiconeuróticas, mas também pelo desregramento dos instintos. Né, os desenhos são as inscrições que refletiriam a luta inconsciente dos instintos primitivos e os processos complexos sexuais. Eles fazem referência ao Édipo e conclui-se, né, que o Febrônio é portador de uma psicopatia constitucional caracterizada por desvios éticos, revestido na forma de loucura moral, perversões instintivas, expressas no homossexualismo, com impulsões sádicas, estando esse aqui, e que juntam ideias delirantes da imaginação e de caráter místico, e termina o laudo dizendo que, por conta, né, segundo a doutrina, né, de defesa social, ele deve ser encaminhado para um estabelecimento apropriado para doentes mentais, delinquentes, né? Para não deixar o médico com a última palavra, eu trago e encerro com um relato do sonho de Febrônio. Claro que esse relato ele é dado, né, a um médico, né, que, no caso, é o Leonídio Ribeiro, mas, como a gente sabe, os sentidos do sonho são relançados a cada vez que a gente os conta. Né? Então, o sonho é o seguinte: em um lugar ermo, vi aparecer uma moça branca de cabelos louros e longos, que me disse que Deus não morrera e que eu teria a missão de declarar isso a todo mundo. Deveria, nesse propósito, escrever um livro e tatuar meninos com um símbolo que significa Deus vivo, ainda que com o emprego da força. Vi um dragão, um monstro enorme, de cabeça comprida, coberto por longos, algo de cor vermelha, de fogo, que, ao começo, procurou conquistar-me, oferecendo dinheiro, glória, colocações, se abandonasse a missão que me fora incumbida e se não escrevesse o livro. Apareceu-me aquela mesma moça branca de cabelos compridos que me mandou adquirir uma espada para lutar com o dragão. O dragão transformou-se num boi, que logo que me vê, procura alcançar-me e matar-me. Quando o avisto, trato de pular em uma árvore. Sinto que a árvore cresce quando ele se aproxima e diminui quando ele se afasta. A vida do Febrônio foi longa o suficiente para viver o nascimento e o início do declínio do modelo manicomial que confinou por toda a vida o próprio Febrônio e tantas pessoas. Até o fim, Febrônio sonhava e planejava escapar, ir para outro lugar, como vocês viram também na fala dele no filme. Lembrar que a sua única fuga foi justo na proximidade de um carnaval tem hoje um sentido especialmente vigoroso, bonito e alegre, pois, graças ao trabalho histórico de muita gente e dos artistas aqui do coletivo carnavalesco Tapirando Pirado Pirou, a gente pode encerrar, né, o seminário de 40 anos da morte de Foucault com uma das mais bonitas experiências da luta antimanicomial, abrindo alas para a alegria. E é bonito ainda saber que
que estamos aqui reunidos não apenas após os 40 anos da morte do Foucault, mas também do Febrônio, que morreu em 1984. Obrigada. Bom, gente, vou passar então aqui a palavra para o Alexandre. Boa tarde, gente. A gente quer, primeiro, em nome do nosso coletivo carnavalesco, agradecer o convite da Fernanda, do programa de pós-graduação da ECO. Uma honra para a gente estar aqui nesse momento de homenagem a Foucault, que é um autor tão fundamental para todos nós do campo da reforma psiquiátrica, né, do campo da saúde mental, particularmente por essa obra monumental, que é a História da Loucura, né, e que eu estava dando uma olhada na biografia do Didier Eribon, e ele estava dizendo que o título original da História da Loucura é Uma Outra Forma de Loucura, né? Só que ele e Canguilhem acharam que era pouco acadêmico e botaram a História da Loucura na Idade Clássica, né? Diga. Uma Outra Forma de Loucura seria o título da História da Loucura, que é uma citação do Pascal, que diz: os homens são tão necessariamente loucos que seria outra forma de loucura não ser louco. E aí a gente lembra imediatamente Machado de Assis e o alienista Simão Bacamarte, né? Mas eu estou aqui assim também um pouquinho preocupado com o tempo, por causa dos músicos que têm agenda, etc., e a van também. A gente tem Então, eu já iria fazer uma exposição breve, vou fazer uma exposição mais breve ainda, sei lá, de 5, 10 minutos, vocês me sinalizam aqui, porque pensei em talvez suprimir a exibição do curta-metragem Infinitos Carnavais, Não Jogue Fora Sua Loucura, Ela é Real, mas eu acho que não, porque justamente ela tem imagens de arquivo da TV Pinel, que é uma TV comunitária, que conta a história do bloco, que em 2 semanas completa 20 anos de existência. Então, eu considero que aqui a gente está abrindo os trabalhos das comemorações da efeméride, e por isso também eu quero tempo para a gente cantar o repertório, porque o nosso repertório também conta essa história, né? Porque os sambas que são escolhidos no nosso concurso de sambas, né, que acontece no Rio Cenário, que é um território do samba, na Lapa, né? Para nós é muito importante, com toda a história secular, violenta de exclusão, a gente voltar, ocupar a cidade, estar no território, né? Mas esse é o resultado final de um processo que acontece ao longo do ano, né? A gente tem a escolha dos nossos enredos, são escolhas democráticas em 2 turnos, muitas vezes o enredo ganha com 1 voto só. E depois eu quero falar muito rapidamente sobre o enredo atual, que é uma homenagem a Corpo Santo, que é um dramaturgo do século XIX, precursor do teatro do absurdo. E a gente acabou de encerrar, a gente tem todo um processo de pesquisa. Na semana passada, a gente estava no Fórum de Ciência e Cultura, no Salão Pedro Calmon, com um grande evento, que a gente chama do nosso seminário carnavalesco. Então, estamos, neste momento, finalizada a pesquisa, escrevendo a muitas mãos a sinopse, que depois é divulgada pela Rede de Saúde Mental, mas também é muito importante dizer, divulgada nas nossas redes sociais. Quem quiser ter notícia, acompanha a gente no Instagram, @tapirandopirado-pirô, porque a ideia é a gente convidar a sociedade para estar fazendo junto com a gente essa grande mistura, né? Isso é uma direção de trabalho muito importante, né? Quer dizer, a lógica manicomial, o manicômio produzem uma exclusão muito violenta e não há outra forma de fazer frente a essa exclusão que não a gente construir múltiplas redes afetivas em vários níveis. A gente entendeu isso muito claramente, né? Então, só para dizer assim, in a nutshell aqui, né? É um bloco de carnaval, para quem não conhece, né? Eu sei que tem gente da Argentina aqui, né? É um bloco de carnaval que a gente diz da Rede Pública de Saúde Mental do Rio de Janeiro, né? E que é fruto do entrelaçamento de 2 grandes movimentos culturais, que é a luta antimanicomial, a reforma psiquiátrica no Brasil, né?
que tem um marco fundamental ali no 18 de maio de 1986, quando foi feito um congresso dos trabalhadores de saúde mental, onde se criou o lema Por uma Sociedade Sem Manicômios, né? E que finalmente resultou na aprovação da Lei 10.216, que é a Lei da Reforma Psiquiátrica, que foi aprovada na época no governo Fernando Henrique, mas depois de 16 anos desse 18 de maio de 1986, que se tornou o marco, né, o Dia Nacional da Luta Antimanicomial, e a gente sabe que demorou tanto tempo assim por conta de muitos interesses que não ousam dizer os seus nomes, mas que a gente sabe muito bem da indústria da loucura, a indústria da morte, né? E a gente, na época da aprovação, principalmente depois do governo Lula, com a implementação mais forte dos CAPs, né, a gente chegou a pensar que o termo da luta antimanicomial talvez perdesse o sentido, que já era o momento da gente pensar no que seria a luta pós-manicomial, mas a gente vê que não, que o grande enclausuramento que Foucault fala está aí à espreita o tempo todo, hoje em dia com as comunidades terapêuticas e especialmente com esse movimento da direita, da extrema-direita pelo mundo todo, né? Muito conservadorismo, então são muitos ataques. E a gente, inclusive agora, quer dizer, na nossa camisa, a gente coloca o lema atual, que é nenhum passo atrás, manicômio nunca mais, né? Então, e a gente percebeu muito rapidamente as afinidades do espírito da reforma psiquiátrica, da luta antimanicomial, de promover uma grande integração social, com o carnaval democrático de rua, onde está todo mundo convidado a participar, onde as identidades meio que se diluem de alguma forma, a identidade comum é a do folião, é a do brincante, e é isso que a gente quer justamente promover. Eu vou dar aqui um pulo muito rápido. Pode passar. Aqui eu tinha preparado alguma coisa para falar aqui da Estultífera Naves, né, o capítulo de abertura da história do Foucault, mas a gente já tem Arnaldo Foucault aqui, e a gente vai falar isso com uma performance do coletivo Trupe de Versos, da Marta Pérez, professora da UFRJ, né, falando, enfim, desse momento, pode parar aqui, desse momento, né, em que a loucura estava integrada à paisagem, né, da Europa Ocidental, ainda que o louco fosse, às vezes, objeto de escárnio, como uma espécie de bobo da corte, ou então mistificado como uma espécie de oráculo que falava uma linguagem secreta, mas ele estava integrado à paisagem, e mesmo a nau dos insensatos, geralmente era para uns loucos estrangeiros, não eram os loucos que eram nascidos naquele território, né? Bom, aí Foucault vai falar da grande internação, eu vou pular essa parte, eu vou para o penúltimo capítulo, né, que é o Nascimento do Asilo, que o Foucault faz essa crítica, né, de algum modo, desse gesto heróico, humanista de Pinel, né, soltando dos grilhões os alienados que estavam ali encarcerados e literalmente acorrentados, mas junto com uma população muito heterogênea, desviante, tudo que pudesse representar um perigo à ordem estabelecida, né, as lettres de cachet, que o rei poderia prender qualquer pessoa que representasse uma dissidência ou que perturbasse a ordem de alguma forma, né? E então, nesse momento, com esse gesto, que é o gesto do Pinel, do nascimento da psiquiatria como primeira especialidade médica, ele vai dizer, nessa população heterogênea, né, de mendigos, homossexuais, prostitutas, eu vou cuidar desses aqui, esses são os alienados, e o nascimento do asilo ele acontece nesse sentido. Então, tem nesse momento, Pinel é interpelado por um enfermeiro que diz, cidadão, você também é louco de querer desacorrentar tais animais? E o Pinel responde, tenho a convicção de que esses alienados só são tão intratáveis porque os privamos de ar e liberdade, e eu ouso esperar muito de meios completamente diferentes. E aí não vou falar aqui do tratamento moral, quer dizer, toda a ideia de que existe um grão de racionalidade, uma espécie de pedagogia, de mostrar o erro do delírio, ou, inclusive, tratamentos morais, mas assim, bastante curiosos, né, como a cadeira giratória para tratar de ideias fixas, ou a ducha gelada no momento do delírio, etc. Vamos passar para a próxima. Esse é só o ponto que eu queria falar, né? Que esse aqui é, digamos, talvez o que para nós é o mais essencial, né, da tese do Foucault, é que esse gesto de desacorrentar os loucos é também o gesto que os aprisiona.
a experiência trágica da loucura é transformada em doença mental. O Foucault diz em algum lugar que ele não poderia ter escrito a história da loucura se ele não tivesse levado a sério Nietzsche e Artaud, né? E Artaud, quando ele termina aquela carta endereçada aos médicos, chefes de asilos, ele termina dizendo alguma coisa do tipo: os senhores, quando amanhã forem visitar os internos, sem a posse de nenhum dicionário, reconheçam que não tem sobre eles nenhuma superioridade além da força. E eu acho que o Foucault desenvolve muito a partir realmente dessa frase final da carta. Então, essa ideia, né, de que a experiência trágica da loucura passa a ser vista como doença mental, e só quem pode falar sobre ela são os alienistas, né? Então, o diálogo vira um monólogo da razão sobre a desrazão, quer dizer, é o negativo da loucura. A voz do louco é silenciada pelo discurso da psiquiatria. A loucura deve ser tratada longe da agitação das cidades. E são esses dois pontos que nos interessam, porque falam do trabalho que a gente desenvolve, né? Quer dizer, que é justamente amplificar essa voz silenciada de todas as maneiras possíveis e trazer, né, essa experiência para o coração das cidades, ocupar os territórios de todas as maneiras. Pode passar, por favor. Pode passar. Aqui tem um pulo grande, né, até a gente ver como isso vai resultar, né, naquilo que Basaglia chama dos manicômios como verdadeiros campos de concentração, lugares de morte, né, e a História da Loucura é um livro também muito importante para o Franco Basaglia, né, e a psiquiatria democrática italiana, muito fundamental para a nossa reforma psiquiátrica. Pode passar. Esse aqui é o Marco Cavallo. O Marco Cavallo vai ser a próxima alegoria que nós vamos construir, você sabia? Vamos construir ela. Não sei se vocês conhecem essa historinha, né? Mas quando Basaglia vai para Trieste, né? Ele passou lá por Gorizia em 1961, tentando de alguma forma humanizar, né, os asilos, viu que não tinha como isso acontecer e estabeleceu essa revolução importante, né? E quando ele assumiu a direção de Trieste, os internos, numa dada situação, se revoltaram contra o destino dos cavalos que transportavam carga, né, lá no hospital de Trieste, que eles, quando ficavam velhos, eles iam para o abatedouro. E eles conseguiram se mobilizar, mobilizaram não só o diretor de Trieste, como o prefeito, e conseguiram dar uma aposentadoria digna ao Marco Cavallo. Marco Cavallo é o nome do cavalo mesmo. E aí o primo do Basaglia, que era um artista plástico, junto com os internos, construiu esse grande cavalo azul que nós vamos fazer. A Nina Wirth, que é a nossa intérprete também, junto com a Lelis e outras, já falou, mas esse cavalo azul já existe, né? Porque a gente tem um carrinho alegórico que na frente tem um cavalo marinho, né? E a gente vai ver essa foto aqui. Pode passar. Pode passar. Bom, aqui, só falar um pouquinho muito rapidamente, quer dizer, são essas datas importantes, como eu falei, 18 de maio de 87, quer dizer, o marco do início da luta antimanicomial, o dia 18 de maio, 2001, aprovação da Lei da Reforma. Pode passar. E aí, quando a gente fala do cruzamento de dois grandes movimentos culturais, no que diz respeito ao carnaval de rua, né, a gente atravessou um período, embora o Rio tenha uma tradição longínqua, né, de carnaval de rua, houve um período que o carnaval aqui ficava muito concentrado na Sapucaí. E alguns pesquisadores dizem que houve duas grandes ondas de revitalização do carnaval de rua, uma no meados da década de 80, né, principalmente com pessoas que estavam nas ruas pelas diretas já e que começaram a dizer, a gente, no momento da redemocratização, queremos continuar ocupando as ruas, quando surge Simpatia Quase Amor, Sovaco do Cristo, Barbas e muitos outros. E, mais ou menos 10 anos, um pouco mais, essa segunda onda que acontece no finalzinho da década de 90, com o surgimento de blocos importantes como o Cordão do Boitatá e Céu na Terra, que resgatam a tradição das marchinhas de carnaval, né, a brincadeira das fantasias. E a gente se situa exatamente nesse momento, entre 2000 e 2004, a gente estava fazendo festas de carnaval para os internos no Pátio do Pinel, trazendo batuqueiros desses blocos, eu participava de alguns desses blocos e tal. E o interessante é sempre quando vem o imprevisível, né, o acontecimento que vem, porque num determinado dia, que foi em fevereiro de 2004,
de repente, não sei como, surgiu um cortejo espontâneo, a gente começou a circular pelos setores do Pinel, foi para a enfermaria, para o ambulatório, e aí eu brinco que a gente cometeu uma gafe terrível, porque a gente parou em frente à enfermaria da unidade de tratamento de alcoolistas, só depois a gente se deu conta que a gente ficou cantando "Se você pensa que cachaça é água..." E até hoje a gente pede desculpas às pessoas que estavam lá internadas. Hoje em dia a gente tem CAPs de álcool e drogas que participam do coletivo, tem uma participação muito importante. E aí a gente pensou, bom, quando chegou dezembro, exatamente dia 16 de dezembro, que é a data de nascimento do bloco, né, a gente pensou, vamos fazer desse acontecimento alguma coisa, vamos criar um bloco. Então a gente se reuniu, a princípio foram o entrelaçamento de 4 entidades, né, o Pinel, o Instituto de Psiquiatria da UFRJ, a Associação de Moradores da Lauro Miller e o Instituto Franco Basaglia, que é uma ONG que não existe mais, mas tem um papel muito importante na reforma, cuidava dos direitos de usuários, e nos reunimos para criar esse bloco. Como sempre, surgiram muitos nomes, vocês vão ver isso no curta-metragem, e o nome que vence é do nosso saudoso Gilson Secundino. Melhor, né? Então, vou fazer isso, gente. Vou cortar. Eu ia falar um pouquinho do Corpo Santo. Acompanha nas redes. É bastante interessante. Vamos passar para o curta-metragem e vamos cantar. Eu acho que foi um ótimo corte aqui. Tá pirando, pirado, pirou! Tá maluco? Mas canhoca! Da saudosa Joana de Fátima, na voz do nosso intérprete André Poesia, diretamente de Bangu. Esse é o bloco da pirâmide, pirado, pirou, já cheguei, vamos pro cuidado, mas esse é o bloco da pirâmide, pirado, para vender, brincar e sambar, tá todo mundo legal.
Tô no hospício, vamos lá. Bem pra frente, por favor. É tempo de carnaval, não perca nem mais o
Maravilha! Agora vamos chamar a participação especialíssima do Léo Simpatia, cantar um samba composto, mais um samba composto pela nossa artista multitalentosa Monique Matos. O samba é Dá um Break no Fake, a Terra é Redonda e o Mundo dá Volta, samba composto em 2019. Vamos lá! Tá pirado, canta aí! Ah, maravilha! Valeu, Léo Simpatia, Monique. Vamos junto! Agora vamos lá, Richard. Espelho do Real, samba composto em homenagem a Lima Barreto, pela turma do CAPS, Maria do Socorro, mestre Folia aqui, Richard, CAPS da Rocinha. Vamos lá. Vem brincar com a gente,
poesia sumiu, vamos lá. Alô, André! Eu vou te contar, mas não tem amigo, meu irmão, minha fé vai contar. Dando tempo em reclusão, vou soltar meu grito guardado. Agora no trânsito, nessa avenida, já cansei de continuar. Mas não o poeta visionário, ele não escutou, mas agora vou cantar o que eu juro me ensino. Não é sua loucura, ela é real. Entre nessa realeza, pra virar no carnaval. Não é sua loucura, ela é real. Entre nessa realeza, pra virar no carnaval. Prepare a aquarela, afio no violão, um olho na panela, enlouquece o barrão. Me desculpe, seu doutor, há remédios pra loucura. Não fica resistência de área e a cor, o remédio pode ser. E agora vamos de Ser Maluco é Fácil, Difícil é Ser Eu. Nosso enredo existencialista. Vamos lá, pra frente também. O universo, a psiquiatria, não há como João Batista percebeu. Se maluco é fácil, difícil é ser eu. Tá pirando, virado virou. O universo, da psiquiatria, não há como João Batista percebeu. Se maluco é fácil, difícil é ser eu. Tem mistério, cada noite, a canção do meu dia. Meu Deus, que agonia! Uma história da lição, sem vergonha. Surgia de meditação, com camisa de força e sincera. Com camisa de força e sincera. Você ganha uma carteira de maluco, uma carreira e segue pra inteira. Não era eu que queria João, era lutar contra a discriminação. Não era eu que queria João, era lutar contra a discriminação. Abriu fronteira, novos caminhos. Eu vou então vamos cantar com alegria. Na psiquiatria, a percebeu. Se maluco é fácil, difícil é virado virou. Na psiquiatria, percebeu. Se maluco é fácil, difícil é ser. Guerreiro. Agora Flávia Cris. Flávia Cris, direto de Guadalupe. Del Castilho.
Torquato Neto, vamos lá. Eu só tenho 5, então é 1. Alô, Carlos Torquato Neto! Chegou! E agora vamos fazer aqui algumas da nossa querida intérprete falar. Pode ser. Canto das três raças. Oi. Vamos fazer aqui uma canção de Mauro Duarte, compositor de Botafogo, e Paulo César Pinheiro, né, Lex?
sobre o enredo. Bem ouvir um soluçar de dor no canto do Brasil. Um lamento triste sempre ecoou, desde que o índio guerreiro foi pro cativeiro e de lá cantou. E aí? Negro ecoou, o canto de revolta pelos ares, o quilombo dos palmares, onde se refugiou. Roda luta dos incompetentes, pela terra das correntes, nada adiantou. E de guerra em paz, de paz em guerra, todo povo dessa terra não pode cantar, mas de novo. Todo mundo junto, vai! Meu samba tem muita gente que quer beber e dizer o que quer. Escuta o som do tantã, tem samba até de manhã pra curar o desaforo e a tristeza afastar. Você que nunca sambou, se liga, tem que sambar. Meu samba é de arerê, quem samba não quer parar, na hora do vai ver. Meu samba é muito de aturar, tem uma de resolver, deixa tudo no lugar. Você que nunca sambou, se liga, tem que sambar. Você pode provar.
ir embora! Chegou a hora de ir embora! Tapirando, Pirado, Pirou, agradecendo o convite, Fernanda, programa de pós-graduação da época, da FRJ, que veio novos encontros, Foucault entrou em transe agora. Valeu, gente!